Sejam todos bem-vindos aos funcionários desta casa, companheiros vereadores, doutor Luiz Rodolfo, visitantes presentes, ouvintes da Rádio Câmara, Facebook. Pela intercessão de São Bento sobre proteção de Deus, declara aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apresentação e debate do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 322 de 2020, que altera o dispositivo da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, o Plano Diretor. Iniciando, destaque que está aberta à população para apresentação de perguntas e sugestões no decorrer da presente audiência, através de comentários na transmissão, bem como neste local, em momento oportuno. Lembrando que alguns questionamentos, em razão de sua complexidade ou tempo hábil, poderão ser respondidos posteriormente. Solicito ao nobre colega vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário relator desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que faça a leitura do projeto de lei 322 de 2020, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 1841, de 29 de novembro de 2016, o Plano Diretor. Lembrando que os anexos não serão lidos na íntegra, mas estão disponíveis no website da Câmara Municipal deste protocolo da propositura. Está aberta a palavra ao vereador Fábio Luiz. As palavras, senhor presidente. A palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros da comissão, funcionários do Executivo e a todos que nos acompanham aqui nessa sala e também que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa tarde. Projeto de Lei 322, de 26 de outubro de 2020. Altera os dispositivos da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016. Ronaldo Revilho Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 8, mapa da macrozona urbana, da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, especificamente no que se refere à área de vocação agrícola, que fica à margem da rodovia Vereador Júlio da Silva, SP-42, sendo em parte diminuída e transformada em área de expansão urbana, conforme o mapa a seguir. Só para lembrar a todos que não tem como ler o mapa, então lembrando a todos que o projeto na íntegra está no site da Câmara. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 8, mapa da macrozona urbana, da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, para incluir o corredor rural urbano à Estrada Municipal Artesã Jandira Rocha, conforme mapa a seguir. Então tem que arrumar aqui, é Jandira da Silva Costa. Vai sair, né? Artigo 3º. Fica alterado o anexo 8, mapa da macrozona urbana, e anexo 6, macrozona rural urbana, da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, e a ele acrescentados aos mapas 2 e 3, para incluir como zona especial de interesse social o entorno da rua Professora Maria Inês de Azeredo, ou em torno da Estrada Municipal Adolfo Alves, que fica às margens da rodovia Vereador Júlio da Silva, SP-42, e o loteamento Antônio Cardoso, às margens da rodovia João Batista Furquim, conforme os mapas a seguir. Artigo 4º. Fica alterado o anexo 11, critérios para o sistema viário da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, conforme descrito abaixo. 1. Largura mínima leito carroçável, 3 metros, pedestres e ciclovia, 5 metros local, 7 metros coletoras, 10 metros arteriais, 15 metros municipais. 2. Declividade mínima, adequação ao relevo natural do terreno. 3. Declividade máxima, adequar ao máximo ao relevo e necessidade de menos volume de movimentação de terra de 100 metros cúbicos, conforme determinação a resolução do CONDEMA. Artigo 5º. Fica acrescentado ao inciso 5º, área de expansão urbana 5, no artigo 136 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que fica ao sudoeste da Estrada Geraldo de Souza Dias, no bairro do Sítio. Artigo 6º. Fica alterado o anexo 8, mapa da macrozona urbana, de Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, para transformar a área de vocação agrícola do bairro Santa Terezinha, que se estende por toda a rua Luiz Mazei, em área de urbanização prioritária, conforme mapa a seguir. Artigo 7º. Fica alterado o inciso 2 do artigo 233 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 233, 2.
duas vias de documento de propriedade, matrícula do imóvel, escritura ou contrato de compra e venda, registrada, assinada com reconhecimento de firma anterior à Lei 1841, de 29 de novembro de 2016. Artigo 8º. Fica alterado o inciso 1 do artigo 249 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 249-1. Que o prédio tenha existência regular comprovada por meio de habite-se ou alvará de construção pela Prefeitura Municipal para a categoria de uso, ou possua lançamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, comprovadamente anterior à Lei 1841, de 29 de novembro de 2016. Artigo 9º. Fica acrescentado ao inciso 5º do artigo 69 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 69, 5º. Corredor urbano do sítio. Artigo 10º. Fica acrescentado o inciso 9º do artigo 233 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 233, 9º. Documentação relativa à aprovação de movimentação de terra pelo CONDEMA abaixo de 100 metros cúbicos ou CETESB acima de 100 metros cúbicos, conforme resolução e deliberação aprovada e implantada a partir de 31 de agosto de 2018. Artigo 11º. Fica alterado o inciso 3 do artigo 105 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 105. 3. São permitidos os usos classificados como R1, RCS, CS, CS1, CS2, CS3, I1, I2 e I3. Artigo 12º. Fica alterado os artigos 111, 112 e 113 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, com o intuito de corrigir os erros de digitação neles contidos, motivo pela qual passa a ter a seguinte redação. 111. Na área de urbanização prioritária são admitidos 1. Prioritariamente, atividade residencial com habitações unifamiliares R1 e coletivas. 2. Secundariamente, comércio e serviços de pequeno porte que se relacionem com atividade habitacional, atividades institucionais e industriais de pequeno porte que não ofereçam riscos à atividade residencial. 3. Atividades classificadas como R1, RC, CS, CS1 são permitidas na AUP. Artigo 112. São diretrizes para a área de urbanização prioritária. 1. Promoção de ocupação dos vazios urbanos, inclusive por meio de incentivos de obrigações fiscais. 2. Otimização do uso da infraestrutura urbana existente. 3. Adequação dos usos à característica residencial da referida zona. 4. Coibição da implantação de usos desconformes com a característica da zona. Artigo 113. Na área de urbanização prioritária, AUP, o coeficiente de aproveitamento mínimo é igual a 0,2, sendo considerados subutilizados os imóveis que não tenham atingido esse percentual. Artigo 13º. Fica alterado o caput do artigo 153 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 153. O loteador calcionará 20% dos lotes ou área a ser loteada como garantia de execução das obras de infraestrutura previstas na licença de loteamento do imóvel, que está sendo parcelado, localizados no município de São Bento do Sapucaí, cujo valor seja correspondente ao mínimo 1,5 vezes o custo das obras a serem realizadas pelo empreendedor. Conforme orçamentos e cronograma físico-financeiro da implantação da infraestrutura apresentados e aprovados pela Prefeitura Municipal, especificamente pelo setor de obras e engenharia. Artigo 14º. Fica alterado o inciso 2, artigo 291 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, com o intuito de corrigir o erro de digitação nele contido, motivo pela qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 291, 2. Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado de Santa Catarina. Só um minutinho. Repasse ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado de Santa Catarina e a ele destinados. Artigo 15º.
Na primeira página do anexo 14 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, onde se lê 1.000 metros quadrados para o tamanho mínimo do lote em corredor rural, passa-se a ler 5.000 metros quadrados, passando a ter a consonância com o artigo 74 do mesmo diploma legal. 16º, fica acrescentado o parágrafo 5º do artigo 88 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 88, parágrafo 5º, o parcelamento do uso e ocupação do solo para fins de loteamento ecológico em área de ZP dependerá de manifestação de interesse do município, certidão de conformidade de diretrizes, a qual deverá ocorrer quando a apresentação de projetos de aprovação nos órgãos competentes, CETESB, DAEE, SABESP, Secretaria da Habitação, Emplasa e Grapoab. Artigo 17º. Fica alterado o inciso 3 e acrescentado o inciso 4º no artigo 131 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 131, 3. Atividades classificadas como CS, CS1, CS2, CS3 e RC são permitidas na AUP. Quarto, atendendo ao artigo 233 desta lei ao plano diretor. Artigo 18. Fica acrescentado o parágrafo 3º do artigo 137 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 137, parágrafo 3º. O proprietário do imóvel localizado na área de expansão predominante institucional, AEP, poderá dar qualquer destinação que esteja prevista na presente lei, desde que não exista processo de desapropriação do respectivo imóvel em juízo. Artigo 19º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. São Bento Sapucaí, 26 de outubro de 2020, Ronaldo Rivelino Tenâncio, Prefeito Municipal. Abro a palavra ao secretário municipal de Assuntos Jurídicos, aqui presente, para que faça o uso, eventualmente prestar algum esclarecimento quanto à propositura. Boa noite. Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite aos vereadores aqui presentes, vereadora Josiane, vereador Paulo Peixoto, vereador Bim, vereador Jorge. Boa noite a todos aqui presentes, obrigado pela presença. Como eu sempre digo, é muito importante a participação da população, né? Bem, esse projeto de lei, ele tem origem de um estudo que está sendo feito ao longo de 2 anos já, pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento Territorial, do qual eu faço parte, inclusive, como representante do gabinete. E é um trabalho, assim, para ser sincero, muito árduo. Toda vez que a gente vai fazer uma alteração no plano diretor, essa alteração ela tem que ser muito bem pensada. Então, com certeza, tudo que está sendo feito é fruto de uma longa conversa, de várias reuniões, nada é feito de supetão. Tudo é passado pelo conselho, tanto as sugestões que são do próprio executivo quanto a da população, que a gente sempre leva bastante em consideração e sempre está consubstanciada no texto das leis que a gente manda para cá. Essa alteração se eu não me engano, é a 4ª sequência de várias alterações que a gente fez ao longo do mandato. E essa aí é a que mais traz alterações, né? Só lembrando o detalhe de que esse é o texto original e, de acordo com o parecer jurídico que orientou a alteração em cima do texto original de vários tópicos que deveriam ser adequados, tanto sob o ponto de vista da técnica legislativa, quanto o próprio o plano diretor mesmo, que algumas alterações, uma delas ali, inclusive a gente já tinha feito, né? Dar o exemplo aí de Santa Catarina, na verdade, essa alteração foi feita logo lá no início, ela acabou passando batido e entrou junto nesse texto original aí. Mas a gente já mandou uma sugestão de emenda, inclusive um outro exemplo é o da Jandira da Silva Costa, que a gente retirou já do projeto em razão de uma sugestão que foi feita lá no Conselho de Meio Ambiente, né, pelos moradores do bairro, inclusive, que participaram lá. Então, assim, a gente sempre está abrindo, focando os olhos, vamos dizer assim, para as alterações do plano diretor, porque
como eu sempre digo em todas as audiências públicas que tiveram que ser feitas para alteração, de que o plano diretor ele precisa ser olhado com os olhos realmente muito cuidadosos. A gente está falando ali tanto da vida presente do município, quanto do desenvolvimento e do que vai acontecer futuramente, quanto ao zoneamento e qualquer outro tipo de classificação que a gente possa trazer, seja ela comercial, seja ela imobiliária, seja de diversos ramos, inclusive turismo, meio ambiente, tudo é tratado no plano diretor. Essas alterações aí que foram mandadas, elas também não são todas as que estão sendo cuidadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial. Isso aí é uma parte, e existem muitas outras que o mandato vai até maio, a gente vai ainda trabalhar em cima do que for possível, que muitas delas precisam de estudos bem mais aprofundados do que as alterações que foram mandadas aqui. Algumas pessoas já questionaram a gente, por que não fez uma revisão geral? Porque o plano diretor ele é muito complexo, e para fazer uma revisão geral demoraria muito mais tempo. A gente trata as alterações que são mandadas aqui com uma classificação de urgência, né? E a gente tenta, lógico, ao máximo compilar todas essas alterações dentro de um projeto de lei só, mas isso na medida do possível. Então, eu só esclarecer que, na verdade, é só mais uma etapa o nosso presidente do conselho ele não gosta da palavra revisão, ele gosta de adequação, né? Da palavra adequação do plano diretor, que inclusive é o Silvio, o arquiteto, né? Ele faz parte do conselho como presidente. Hoje ele até pediu desculpas não poder estar aqui, porque ele tinha um compromisso em outra cidade e não pôde comparecer. Então é isso, essas alterações, como eu disse, só para finalizar, são frutos de estudos e necessidades urgentes do município aí que a gente vê no dia a dia do executivo, principalmente a gente detecta, é levado pelos vereadores também, a gente tem sugestões do BIM, sugestões do Paulinho Peixoto, sugestões do Jorge também que vieram, então a gente tem assim, sempre uma receptividade das sugestões ampla, porque a gente sabe que não é lá o executivo que tem que alterar, a detecção do problema é feita na sociedade civil, então eu me coloco também de portas abertas, né, a garantia aí até que o final do mandato eu esteja lá, mas estou à disposição também, inclusive, para receber essas sugestões, porque às vezes elas não estão aqui, mas elas são vivas ainda dentro dos questionamentos aí da população, tá? Então fico à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida que estiverem aqui, eu posso esclarecer. Abro a palavra aos nobres colegas vereadores para que façam as suas sugestões e considerações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Dispensando as formalidades, gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Luiz Rodolfo, né, por sempre nos atender bem e sempre que chegasse lá com um problema, ele explicava o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito, até juridicamente, né, e outros fatores. Agradeço também ao vereador Jorge, que representou a nossa Câmara Municipal, né, em várias reuniões, eu estive em algumas também, outros vereadores também teve, e para ver a dificuldade, né, a gente usa esse momento aqui para ver a dificuldade, pois às vezes muitas pessoas cobram, mas não existe participação popular, né? Como você mesmo disse, o CMDT é composto por várias pessoas voluntariadas e sociedade civil. Eu cheguei em reuniões lá que só tinha 2 pessoas, e até em reuniões que não tinha ninguém, somente o Luiz Rodolfo e o Silvio, né? Então a gente agradece também ao Silvio e a todos os representantes do CMDT, né? Inclusive o Silvio representou a Câmara Municipal enquanto eu era presidente da Câmara, né? E foi até tempo atrás, agora representa ainda como sociedade civil e é presidente, mas ele representou a Câmara, né? Porque muitas das vezes a gente não tem a parte técnica, e hoje a gente temos, né? Uma coisa que eu já falei aqui, um dia já conversei com o Silvio, futuramente a gente precisa ter pessoas mais atuantes nesse CMDT, porque a mudança, a adequação, igualzinho o Dr. Luiz Rodolfo fala, tem que ser constante, né? O que deu certo tem que melhorar, e o que deu errado tem que refazer, né? Então, a gente pede a participação da população, porque o voluntariado vai até certo momento. Então, se profissionalizar esse CMDT, a gente sabe que tem a Lei 173 do Governo Federal, que o ano 2021 não pode criar gastos,
Mas a gente precisa profissionalizar isso aí para poder até andar mais rápido. E lógico, e ter a participação da população. Né? Porque é triste de ver, a gente vê vários conselhos na prefeitura dando certo, e chega no CMDT e vê um projeto desse aqui que ficou quase 2 anos parados, mais de 2 anos parados. E às vezes coisas simples, né? Coisas simples. Lógico que tem todo um estudo, a gente agradece. Inclusive o Luiz Rodolfo, quando eu quero um questionamento, eu já pergunto direto a ele, que ele já sabe de cor e salteado o plano diretor. Então, eu agradeço, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. E pena, né, não por culpa suas, que a gente fez apenas 4 mudanças, 4 levas de mudanças. Mas se Deus quiser, a população junto com a gente tendo um pouquinho mais de vontade de participar, de ajudar o município, a gente só tende a crescer. Obrigado. Inclusive, eu gostaria de fazer uma observação, peço a palavra. Os núcleos gestores dos bairros, eles não estão formados ainda. E isso, desde o começo, a gente pede para o pessoal se organizar, né? E hoje em dia, eu acho que isso se torna ainda mais possível, porque a gente está vendo a força que as associações de bairros estão criando. Algumas que nem existiam, agora estão existindo. Desde o ano passado, por exemplo, pelo menos umas 3 ou 4 foram constituídas de forma mais concreta, elas estão mais atuantes, elas estão mais presentes na prefeitura. Então, fica aí meu apelo, então, para a gente, de repente, numa próxima reunião do conselho, a gente se reunir e ter os representantes aí das associações de bairro, para a gente já formatar uma ideia e, de fato, constituir esses núcleos gestores, porque eles são formados por representantes de bairro. Tá? E isso está no plano diretor. Muito obrigado. Continua em discussão. Presidente, peço a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, doutor Luiz Rodolfo, comunidade aqui presente, em especial o senhor Pré Rosa, vereador eleito pelo município, e aos munícipes que nos assistem pelas redes sociais, aí tenham uma ótima noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Executivo Municipal pela acolhida, né, em especial ao prefeito Ronaldo, dessas sugestões que partiram do Legislativo. Lembrando também que muitas das sugestões de emendas ao plano diretor partiram, inclusive, da própria secretaria, do próprio departamento de engenharia, né? O Silvio chegou. Peço ao Silvio, por favor, que ocupe o assento, presidente do CMDT, que assume o assento aqui nesta mesa. Obrigado aí pela presença. Dando continuidade, então, senhor presidente, agradecer ao Silvio, né, que foi o principal responsável, né, por cabeçar o grande cérebro atrás dessas adequações justas, adequações necessárias para o desenvolvimento do município. Como eu estava falando antes, muitas então dessas alterações foram propostas, inclusive, pelo próprio departamento de engenharia da prefeitura, né. Foi uma análise muito técnica, né, tive ali o prazer de participar em algumas reuniões e realmente buscou-se fazer o melhor possível para o desenvolvimento do município, sempre respeitando também essa questão do meio ambiente. Eu vou citar isso como exemplo. Havia um artigo ou uma propositura que permitia esticar o corredor urbano ali do centro do bairro dos Pinheiros a 1 quilômetro para frente, mas esbarrava na questão ambiental, como tratar com a questão da água, a questão do saneamento básico. Então, decidiu-se barrar essa propositura, não barrar, mas vamos retardar isso aí, vamos fazer estudos lá para frente e, quem sabe, né, possa haver infraestrutura necessária no bairro e depois, sim, no outro momento, analisar isso aí. Então, houve essa preocupação muito grande também com a questão do meio ambiente, né, se desenvolver, sim, mas vamos focar também nessa questão do meio ambiente, que é uma questão importante. Mas só para fechar, né, destacar essa questão do profissionalismo muito grande, Silvio, né, por parte sua, da equipe sua, lembrando um trabalho totalmente voluntariado, né, não recebeu nenhum centavo do poder público para poder estar trabalhando nessas adequações, e realmente é algo que dignifica a Câmara Municipal e o município tê-lo, né, um profissional do gabarito seu como representante. Então, essas são as minhas considerações e é claro que eu sou favorável a esse projeto.
Passo a palavra ao Silvio para que ele faça uma explanação referente às alterações, às adequações. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, ao presidente da Câmara. E, assim, mais do que tudo, ainda dá tempo da gente discutir, porque, na verdade, a gente está em uma fase, a gente sabe, de transição, mas o tempo não para e os trabalhos continuam, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui tirando qualquer dúvida, qualquer questão aí de todo o trabalho levantado e pesquisado junto com outras secretarias jurídicas, o doutor Luiz Rodolfo, que está aqui, do que a gente discutiu. Esses itens e esses trabalhos todos, conforme o Jorge já cheguei, ele já estava falando, mas é um trabalho que a gente já está há um ano ou até mais, desde o final do ano passado, desenvolvendo, e esses itens apresentados e colocados no projeto são itens mais até do setor de engenharia, tá? São itens que, no dia a dia do poder público, o plano diretor ele precisa ser trabalhado e melhorado, e que atrapalha o dia a dia lá da prefeitura. Eu diria que a palavra ideal desse projeto é ajuste e não alteração, mais ajuste de parte de zoneamento, parte de correções de textos, erros de textos que tem no plano diretor, tá? Então, a gente ficou discutindo e trabalhando, fiz todo um levantamento, existe todo um material técnico que foi feito e apresentado no final do ano passado, e também, em solicitação até, foi para a gente dar continuidade no trabalho. Ele foi interrompido por um breve momento em função da pandemia, e eu me comprometi a gente desenvolver esse trabalho, esses itens, pelo menos esses itens, para a gente poder, enfim, tirar esses itens que são mais, vamos dizer, são mais tecnicamente mais rápido e fácil de ser discutido. Existem outros que a gente vai ter que se aprofundar e vai ter que ter um trabalho mais técnico para poder realmente a gente aprimorar o nosso plano diretor. Então, é isso, são itens que, na verdade, mais que ajuda ali no dia a dia do que, né? Então, esse projeto de lei, ele trata dessas questões, e teve outros itens que foram retirados até. Nós achamos melhor, não só pelo CMDT, mas também em reunião com o CONDEMA, tá? Então, enfim, é isso. Eu estou aqui para o que vocês tiverem de dúvida em relação ao olhar técnico no nosso município. E só complementando a fala do vereador Jorge, a questão aqui no município de São Bento é ambiental, tudo é ambiental, não tem como. Nós estamos numa APA, Sapucaí-Mirim, área de proteção ambiental, na Serra da Mantiqueira. Então, qualquer atitude, qualquer proposição e posicionamento nosso em relação, não só rural e urbano também, é ambiental. Então, o impacto, a gente tem que tomar todo o cuidado para a gente regrar esse solo da melhor forma possível, e justamente esses itens tratam de um modo que a gente possa ter esse controle, o poder público, né, e que também a sociedade, todo mundo possa ajudar e complementar a sociedade civil, fiscalizar, que nos dá instrumento para poder fiscalizar através de projetos, enfim, outras questões e ferramentas que a gente pode desenvolver. Mas é isso. Obrigado. Passa a palavra o vereador, presidente da Casa, Matheus José da Silva. Boa noite, novamente. Boa noite também aos demais que vieram depois da primeira audiência pública do plano de turismo. Como o vereador Jorge falou, outros também, eu estava atendendo uma ligação do prefeito, e acho que a gente só tem que agradecer toda a equipe do CMDT, né? Principalmente o Silvio, uma pessoa que veio de São Paulo, uma pessoa que se adaptou com a nossa cidade. Isso a gente tem muito a ganhar. Uma pessoa que veio para somar, uma pessoa que veio para nos ajudar.
de uma forma gratuita. Ele saiu até um tempo do CMDT, né? A gente falou, nossa, é uma grande perca. Comentei muitas vezes com o Jorge. Isso é uma grande perca para o município. Porque ele é um arquiteto, ele sabe. Eu sou trabalhador braçal, trabalho hoje do Estado, hoje não estou trabalhando, mas é uma pessoa arquiteto, sabe ali o que o município precisa crescer ali, talvez adequar ali, tem conhecimento. Então, como o senhor falou, os ajustes. Uma das primeiras cidades do país a fazer o plano diretor foi São José dos Campos. E por ali a gente vê que é uma cidade organizada, não é verdade? Uma cidade que está crescendo organizada. Você pensou uma cidade de São José dos Campos sem um plano diretor, aquele banhado já seria ali talvez, condomínios fechados, não é verdade? Quer dizer, muitas coisas são barradas, mas também muitas coisas são ali adaptadas, são ajustadas. Hoje mesmo eu estive em São José dos Campos, vi aquela ponte nova, com certeza que ali também teve ajuste para fazer aquilo, não é verdade? Não é só pegar, não, tem uma verba, a gente vai construir uma ponte estaiada. Não é bem assim. Ela passa por um plano, ela passa talvez por uma equipe ali competente de engenheiros, analisando a parte de tráfego, essas coisas. Nosso município, como o vereador, o Jorge, o senhor falou, nosso município barra muito na questão ambiental. Hoje tudo que você vai fazer, vai construir, mas tem uma nascente, então é 50 metros. Tem um rio, é 30 metros. Então tem muitas coisas que a gente não sabe direito. E a gente tem que procurar aprender no dia a dia. Eu pude participar desse plano diretor desde o começo, desde o início, das primeiras reuniões de bairro. Estou saindo como um vitorioso. A gente está mudando alguma coisa. A gente não. A gente está se adequando a muitas coisas. E é preciso, para que o município cresça organizado. A função do plano diretor é isso aí, organizar o município. Nós vivemos numa cidade pequena, mas não é porque a gente vive numa cidade pequena, tem que ser desorganizada. Cidade grande ou pequena tem que tentar ser organizada. E o plano diretor dá essa condição. Então, também quero agradecer toda a equipe do CMDT, né? Pude participar de algumas reuniões no começo, mas não pude participar mais. Não, a gente também tinha outros compromissos, mas só tenho que agradecer. Se Deus quiser, dia 14 a gente vai votar esses ajustes, e eu acredito que isso é um ganho para o município. E também que a próxima legislatura tenha esse compromisso com o município. Vai ser preciso, talvez, daqui a 2 anos, fazer uma readequação de novo. Isso aí são coisas do dia a dia. Até na nossa vida pessoal, nós temos que adaptar as mudanças e dirá uma cidade. Dirá o dia a dia de uma população, de uma sociedade. Então, deixo aqui meus agradecimentos a todos que contribuíram, que ali dedicaram o seu tempo, ali se colocaram à disposição de melhorias para o nosso município. Nós temos muito que ganhar. Hoje estava conversando com uma pessoa também de fora, que, como se diz, já é sambentista também já, mas também comprou a ideia, que é ajudar o nosso município. E nós temos muitas pessoas de fora, de cidades grandes, que vieram morar aqui, que de uma forma ou de outra quer contribuir para o município. E a gente vê que são pessoas que não vêm ali para talvez colocar um problema ou dificultar as coisas. São pessoas que viveram em cidades grandes, têm conhecimentos, e a gente possa aproveitar isso. Aproveitar coisas boas dessas. Então, muito obrigado, Silvio, muito obrigado, Luiz Rodolfo, também, que faz parte do CMDT, né? Toda a equipe, não sei todos, mas deixo aqui meu agradecimento. E como forma de agradecimento, o projeto, se Deus quiser, será votado dia 14. Abra a palavra ao público aqui presente para apresentação de dúvidas, sugestões, solicitando que faça o uso da palavra o orador que ocupe a tribuna para que faça as suas considerações. Está aberto.
Senhor presidente, só para uma questão de ordem, né, para não deixar esquecer, né, agradecer ao Marte, né, o Marte ali do Trincheira, uma pessoa entusiasta, né, pelo município, contribuiu muito aí, com opiniões que foram bastante pontuais até para muitas melhorias aí do plano diretor. Uma pessoa aí que a gente ganhou de presente para o município, o senhor Marte. O vereador eleito, o senhor Pré-Rosa, com a palavra. Boa noite Boa aos vereadores aí e o pessoal da organização do plano diretor aí, e a nosso povo são-bentista. Eu gostaria de dar minha palavra em respeito ao trabalho do plano diretor aqui. Acho bom essas revisão que está tendo, mas a gente tem que ter um olhar especial à nossa população, para que não seja assim, não tenha, às vezes, a sua vida natural do povo são-bentista reprimida através desse plano diretor, né? Porque eu acho que vai haver uma mudança de medida de terrenos, né? Do qual eu já participei no início, e então até citei o caso das famílias, né, que herdam os terrenos e futuramente os irmãos não vão poder ter cada um o seu documento, né, daquelas partes ideal. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa analisar bem isso aí, para que o nosso povo, né, é uma cidade já bastante antiga, que São Bento do Sapucaí é uma cidade de 188 anos, e a gente precisa ter um olhar especial para nosso povo daqui, né, porque eu respeito muito as pessoas que estão investindo em nosso município, mas são pessoas que vêm da cidade grande, né, que já tem a vida concluída. E nós estamos caminhando, né, lentamente aí com a nossa família. A gente já tem os filhos da gente também que já mudou do município de São Bento, que eu tenho um casal de filhos que mora fora, porque a gente não tem uma fonte de emprego aqui, do qual a gente vai lutar, ver se a gente consegue, né, estar trazendo para nosso município isso aí. Então, a gente, como vai dar seguimento no Legislativo a partir de 2021, a gente vai também acompanhar com muito carinho esse plano diretor do município, aí, que eu acho que vai beneficiar, de certa parte, nosso município, mas também tendo um olhar especial ao nosso povo são-bentista também, né, que são, como eu digo, que vocês conhecem, o povo nativo, né, de nossa cidade. É tudo que eu tenho, né, para falar. Uma boa noite a todos. E eu agradeço o tempo de palavra aqui dos munícipes, já que eu estou representando nosso povo, né? Mais alguém? Doutor Luiz Rodolfo? Só para concluir, presidente, se você me permite. Pois não. Para deixar bem claro, o Luiz Rodolfo já falou isso, mas até serve até para os vereadores novos eleitos, né, que a participação do CMDT continua, já faz mais de 3, 4 anos que está existindo. Infelizmente, a participação popular não existe, a gente tem que lutar, concordo com o que você falou, só que a gente tem que ser, a nossa ação tem que ser igual a nossa fala, né? Então a gente tem que participar mais. Eu sei o perrengue que eles passam. E às vezes eu vejo pessoas criticando esse CMDT, mas não sabem nem o que se passa. E a luta do nosso vereador, que às vezes o povo nos julga como se fossem os mesmos de Brasília, né? E a gente está ali batendo e sempre dialogando e tentando chegar no melhor possível. Então a gente deixa bem claro que a população às vezes não sabe, como o Luiz Rodolfo já falou, o plano diretor, as mudanças, os ajustes, como se diz o Silvio, ele só pode ser feito através do CMDT. Não é simples se uma pessoa chegar aqui para mim, trazer uma reclamação e chegar no prefeito, o prefeito fazer uma lei. Não, tem que ser feito através deste conselho. Então, tudo tem um trâmite. Então, quanto mais pessoas envolvidas, interessadas em participar, eu tenho certeza que o andamento vai ser de todos. Vai para todos, né? Peço a palavra? Com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Silvio, né, pela presença, que é o Dr. Luiz Rodolfo também, que é um projeto de extrema importância. Eu também sou totalmente favorável, porque a gente sabe que vai ser pelo bem, né? Então é isso. Obrigada pela presença e estamos aí. Então, o plano diretor nosso, ele foi sancionado pelo prefeito Ildefonso no dia 29
e foi aprovado aqui nesta casa dia 29 de novembro de 2016. E essa semana completou 4 anos, né? Aí já está tendo os ajustes, e isso é de acordo com a demanda da população. De acordo com a população vai precisando, e aí a gente vai se discutindo e adequando. Então eu quero agradecer a presença do presidente, o vereador Matheus José da Silva, agradecer a presença do Silvio, agradecer a presença do Dr. Luiz Rodolfo, da vereadora Josiane, do vereador vice-prefeito eleito Fábio Luiz, o vereador Jorge, o vereador eleito Pré-Rosa, os munícipes aqui presentes, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela oportunidade, pela presença. E não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presença, a audiência pública, destacando que as opiniões, questionamentos aqui apresentados serão estudos dos vereadores membros da presente comissão e das demais comissões permanentes. Muito obrigado a todos, uma boa noite.